Fala galera, hoje a gente vai falar de estruturas de controle, tá? Na parte da referência do Arduino, é essa parte aqui, Control Structure, tá? Tem muita coisa aqui, a gente só vai falar das estruturas condicionais, que são as fundamentais para qualquer linguagem de programação aí. O if, o else e if, que é uma mistura dos dois. O switch case, né? Beleza, são essas. For, do while e o resto a gente vai ver numa próxima aula, certo? Inicialmente vamos focar o que é uma estrutura condicional pro nosso programa, tá? Assim, pensando no Arduino, enfim. Tá, primeiro vamos entender como é que funciona novamente essas duas funções. Essa primeira função a gente já sabe que ela faz a configuração inicial. Ela é executada apenas uma vez quando o Arduino ele é ligado, tá? E todas as configurações devem vir aqui dentro. Configuração de pino, configuração de serial, tudo mais. Essa função ela fica sendo executada em loop. Então depois que a função setup acontece, a função loop vai acontecer e vai ficar repetindo infinitamente, beleza? Ok. Se eu quiser que uma coisa aconteça dependendo de uma condição, tá? O que é uma condição? Por exemplo, a condição de uma variável ser maior que um determinado valor. E quando isso acontecer, eu quero imprimir uma mensagem, tá? Vamos dar um exemplo disso aqui. Eu vou criar uma variável, a gente já viu como criar uma variável. Tipo da variável, o nome, vou chamar de var ou de v, só v mesmo, e eu vou atribuir um valor, 0 inicialmente, beleza? E aqui eu vou utilizar a primeira condicional, tá? O primeiro bloquinho de condição que a gente tem. If, você escreve if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tá? Beleza. Todo o código da condicional vai vir aqui dentro. Entre os parênteses vai ficar a nossa condição. O que é isso? Tá? O que é a condição? Tá? É uma coisa, é uma operação lógica que só pode retornar verdadeiro ou falso, certo? Se a condição for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. E se for falsa, vai retornar falso. Ok? Vamos dar um exemplo de uma condição. Se, tá? A gente lê isso aqui como se, é do inglês mesmo. Se o v for maior que 10, por exemplo, a gente pode imprimir uma mensagem na tela, tá? Para imprimir a mensagem na tela, inicialmente precisamos setar a serial. Serial.begin, né? Serial.begin é 9600, que é a velocidade. Iniciada a serial, a gente pode só imprimir. Serial.println. A gente imprime aqui, ó, v maior que 10. Beleza. Ok, então quando o v for maior que 10, serial.print, ele vai imprimir essa frase. O que é que vai acontecer se a gente pedir para executar? Nada, ele não vai imprimir nada. Por quê? Porque o v, ele inicialmente é 0. E em nenhum momento eu estou alterando o valor dele. Então ele sempre vai ser 0. Mas essa condição só é verdadeira, ela só se torna verdadeira quando o v é maior que 10, certo? E como ela sempre vai ser falsa, ele nunca vai executar esse bloco aqui de código. Porque a ideia desse bloco é, se o v for maior que 10, faz isso aqui que está no bloco, tá? Mas ele vai executar o contrário, que é o caso do senão, certo? O que seria o nosso senão? Seria o else. É a mesma ideia. Senão, então a gente tem o se e o senão. Se v for maior que 10, faz isso aqui, que está no primeiro bloco de chave, tá? Se não, faz o que está no segundo bloco de chave, que por enquanto não tem nada, mas a gente pode imprimir o seguinte, serial.println e escrever v menor ou igual
a 10. Tá? Então, se o V for maior que 10, a gente vai imprimir V maior que 10. Se não, a gente imprime V menor ou igual a 10, tá? Porque se ele não é maior, ele pode ser menor ou igual. O que é que a gente espera que aconteça? Esse segundo if, vamos ver se realmente vai acontecer. Vamos lá, a gente tem monitor serial V menor ou igual a 10. Certo, tá funcionando. E era o que a gente realmente esperava. Como é que eu faço, então, se eu quiser imprimir o primeiro, né? Eu tenho que fazer essa expressão ser verdadeira. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Se aqui dentro eu fizer um V++, que seria a mesma coisa, tá? De eu fazer V igual a V mais 1, por exemplo. Ou seja, eu estou adicionando o valor de V, estou pegando o valor que já está lá no V e somando 1. Então, se o V está 0, 0 mais 1 é 1. E aí o valor de V passa a ser 1. Se o V for 1, 1 mais 1 é 2 e o valor de V passa a ser 2. E assim sucessivamente. Então eu estou sempre aumentando o valor de V. Vai chegar um momento em que V vai ser maior que 0. Quando ele for maior que 0, nós podemos fazer V igual a 0. E aí o nosso loop vai continuar. E essa é uma lógica interessante para o nosso problema, para manter esse loop funcionando. Então ele vai imprimir V é menor ou igual a 10 algumas vezes e depois ele vai imprimir V é maior que 10, vai zerar e vai começar a imprimir de novo V é menor ou igual a 10. Tá? Vamos ver isso na prática para não ficar tão confuso. Tá vendo que ele está dando uma mudadinha? A gente pode parar a simulação e dar uma olhada melhor do que foi que aconteceu. Ó, V menor ou igual a 10, 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 V maior que 10, tá? Beleza? E depois ele zerou, aí o V foi menor ou igual a 10. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer o seguinte. Vamos sempre imprimir uma setinha, tá? Uma setinha e o valor do V. V igual e o valor do V. A gente não pode fazer o seguinte, ó. Se a gente faz isso aqui, vai dar errado. E a gente já viu na aula de strings por que isso aqui dá errado. Isso aqui é um inteiro e isso aqui é um string. Quando você tenta somar um inteiro com um string, simplesmente não funciona. Né? Não dá para dar. Mas não vai funcionar porque são tipos diferentes. Você tem que fazer uma conversão. O que é que você pode fazer? Utilizar o construtor da string. É apenas escrever string aqui e ele vai fazer a conversão para você. Beleza. Aqui a gente sabe que o V vai ser maior que 10. Então eu posso imprimir também do mesmo jeito. V igual mais string V. Vamos ver isso funcionando. Beleza. Agora fica bem mais claro. Vou parar aqui. Ó, V menor ou igual a 10 deu 0. Depois 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando ele chegou em 11, V é maior que 10. Ele chegou em 11 e zerou novamente. E isso vai se repetir em ciclo, para ver que sempre fica acontecendo e acontecendo e acontecendo novamente. Tá? E isso é o legal. Isso ajuda a gente a controlar o que a gente quer que aconteça no nosso programa, dependendo das condições. Explicando um pouco mais sobre a condição. A condição ela sempre tem que ter uma parte na esquerda, uma parte na direita, né? Que são os dois lados da condição, e algum operador condicional. Tá? Se você quiser saber os operadores que tem, operadores condicionais que existem, é só você ir na parte de referência do Arduino e olhar aqui na comparação, os operadores de comparação. Você tem o diferente, você tem o menor igual, o maior e o maior igual, certo? Cada um deles vai fazer justamente o que está sendo dito, né? Se as coisas são diferentes, se as coisas são menores ou iguais, igual, maior ou igual, tá? Vamos fazer outro exemplo, agora um pouco mais simples. Eu vou inicializar logo aqui o valor como 50, como 60, beleza? E vou fazer uma estrutura, uma estrutura de controle, um if,
mais robusto um pouco, tá? Por exemplo, se o V for menor que 10, eu vou imprimir o seguinte: serial.print. Vou imprimir o seguinte: primeiro, que é pra gente saber que foi o primeiro. Se não, tá, beleza. Se não for, eu quero verificar outra condição. Vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer que eu quero fazer isso aqui. Se o V for menor que 10, ok, eu printo o primeiro. Agora, se ele não for, vamos dizer, eu já sei que ele é maior que 10, porque se ele não é menor, ele é maior ou igual. Se o V for igual a 10, eu vou imprimir serial.println igual. Ok. Se ele não for igual, eu vou imprimir serial.println em vez tá, vamos botar aqui menor, então menor igual maior, tá? Beleza, no caso vai dar maior, certo? Vamos executar. Quando a gente executa, maior, beleza. Fica um pouco carregado, tá? Quando a gente escreve assim. Por quê? Porque eu tenho que escrever um else e depois um if, abrir chave e tudo mais. A gente pode fazer um pouco mais simples se a gente juntar esse if com esse else dessa forma. Else if, certo? E deixar o resto do jeito que tá. Como a gente interpreta isso? Da seguinte maneira: se o V for menor que 10, faz o seguinte. Se não, se o V for igual a 10, faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Então a gente tem, se for menor ou igual a 10, menor. Se for igual a 10, igual. E se for maior, porque não é nem menor nem igual, então só pode ser maior. Faz isso aqui. Dessa forma, a gente consegue fazer vários if-else, que são várias condições intermediárias. Isso facilita. Por exemplo, eu poderia ter quantos if-else eu quisesse aqui, certo? Tá? Poderia ter vários. Aqui, logicamente, não faz sentido, porque todos eles são iguais. Mas vamos dizer que eu quero testar letras, por exemplo, eu poderia verificar. Ou se eu quero testar uma string, eu também poderia verificar isso. Tá? Enfim, é mais uma ferramenta para se utilizar. Ok, e como funciona o switch? Tá? Esse foi o if-else, e é isso que eu queria mostrar. Como funciona o switch? Tá. A estrutura do switch é o seguinte: você escreve switch, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Você vai colocar aqui a variável que você quer testar. Vamos usar de exemplo a nossa variável V. E agora você vai separar em cases, que são os casos. Case 10, dá um espaço, break. Ok? Break. E aqui você vai colocar alguma coisa, tá? Beleza. Vamos dizer case 20, alguma coisa aqui, e dá um break. Break, tá? E case 30, alguma coisa aqui, e dá outro break, tá? E por último, você sempre pode colocar um default, tá? Que vai funcionar da seguinte forma: você vai colocar também alguma coisa aqui, beleza? Vamos explicar aqui como é que funciona. Ele vai pegar a sua variável e vai testar. Se a sua variável for 10, ele vai executar o que está aqui. Se ela for 20, ele vai executar o que está aqui. Se ela for 30, ele vai executar o que está aqui. E se não for nem 10, nem 20, nem 30, ele vai executar o último, que é o padrão, tá? Que é quando nada acontece. É fundamental você colocar o break, tá? Porque se você não utilizou o break, quando ele encontra um caso, por exemplo, vamos dizer que a variável era 10, tá? Vamos dizer o seguinte, era 10. E aí ele encontrou, caiu no caso 10, só que não tinha um break. Então ele não vai parar, ele vai continuar testando os outros. E não é isso que a gente quer geralmente. A gente geralmente quer fazer apenas um caso. Então, testa se é igual ao caso que a gente quer e já para. Depois o próximo e o próximo. Então geralmente a gente sempre usa o break. Tá, vamos fazer um exemplo
caso seja 10, a gente pode pedir para ele imprimir o serial.println, tá? A função para imprimir. Imprimir o seguinte, v igual a 10, tá? Por exemplo. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Só que aqui vai ser igual a 20, aqui 30 e aqui v igual a default. Vamos botar só assim. Padrão, tá? Beleza. Ok, vamos pedir para executar. V igual a 10, que é essa string, tá? Se eu trocar para 20, ele vai mandar agora V igual a 20. Beleza, que ele caiu nesse segundo. Se eu trocar para 30, ele vai mandar agora V igual a 30, que é esse aqui, tá? E se eu mandar um valor totalmente aleatório, tipo 31, que não é igual a nenhum dos casos que eu tenho, eu posso mandar, ele vai mandar o padrão, tá? Que é o que vai acontecer aqui. Tem um pequeno detalhe. O switch ele só funciona com números inteiros, tá? Por exemplo, isso aqui é um número inteiro, com números e com letras, tá? Com as variáveis básicas, tá? Se você utilizasse uma letra, por exemplo, C igual a letra B, você poderia testar a sua letra aqui, ó. Lembrando que a letra é em aspas simples. Aqui vai ficar o B, aqui vai ficar o C, aqui vai ficar o D e aqui é o padrão, tá? O que é que ele vai mandar? Teve um pequeno erro, por quê? Porque a variável V não existe mais, agora a variável é C. O que é que vai acontecer? V igual a 10. Por quê? Porque caso B, ele vai imprimir V igual a 10, tá? Não tem muita lógica, mas na lógica tem, mas não tem muito sentido no nosso contexto, porque é um programa de teste, né, apenas. Beleza, e é assim que a gente usa o switch. O switch, quando a gente quer separar tarefas em casos, tá? Então eu vou ter o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, posso ter outros casos, e por último eu sempre coloco um padrão, caso não aconteça nenhum dos casos em que eu quero. Com essas duas estruturas, a gente pode começar a modificar a ordem que o código vai ser executado, tá? Inicialmente, a única coisa que a gente se preocupava era que o código era executado em sequência infinitamente. Só que agora a gente pode colocar condições para que ele seja executado apenas quando a gente quer que ele seja executado. Beleza. Para finalizar, eu vou falar mais um detalhe. Quando, na linguagem C, C++, quando a gente tem um if, por exemplo, vamos fazer o seguinte, C igual a B, certo? Vamos colocar algo bem serial.println igual a B, tá? Ok. Iniciando igual a B, igual a D, igual a D, igual a D. Ok. Se o C for igual a B, ele vai ficar imprimindo igual a B. Como eu só tenho uma única instrução, e é apenas nesse caso, eu posso omitir essas chaves. Então eu posso não colocar essas chaves aqui, certo? Eu posso deixar apenas dessa forma, beleza? Vai funcionar do mesmo jeito, ó. Igual a B, igual a B, igual a B, certo? Além disso, outra coisa que talvez não esteja claro, na linguagem de programação C++, os espaços eles são ignorados. Então você pode escrever isso aqui desse jeito, que vai funcionar do mesmo jeito. O que importa é a sequência dos operadores, tá? Mas os espaços são ignorados. Se você tivesse infinitos espaços aqui, ou menos, ou infinitas coisas aqui, ele ia executar do mesmo jeito, ó. Vai funcionar do mesmo jeito, porque ele vai simplesmente ignorar esses espaços, tá? Isso serve para todos os casos, para todos os todo código em C++. Beleza.
Aí você pergunta, e isso aqui? Eu não poderia tirar essas chaves e tentar fazer a mesma coisa com o void, com esse void setup? Não, ele me deu um erro bem aqui, certo? Por que deu erro? Porque o void ele não é uma estrutura, ele não é um if, ele não é um condicional. Isso aqui é uma função, a gente vai ver o que é função, tá? Mas entenda que isso é uma função, é diferente de um if, que é uma condicional. Isso aqui serve para executar comandos de uma outra maneira. Isso aqui serve para executar comandos de acordo com uma condição, tá? Então a gente sempre vai ter essa condição aqui. Aqui a gente não tem condição nenhuma, tá? Aqui a gente tem uma condição, certo? Ok, e para finalizar, tá funcionando, ok? Para finalizar com chave de ouro mesmo, eu vou falar um pouco de operador ternário, como funciona. Vamos supor que a gente quer imprimir uma coisa. Vamos fazer o seguinte, ó. Serial.println, tá? E aqui dentro a gente quer imprimir uma variável dependendo de um determinado parâmetro. Por exemplo, vamos lá, se o C for igual a A, que não é igual a A, porque ele é B inicialmente, se o C for igual a A, então a gente vai imprimir uma frase C, pode ser assim, C igual a A, tá? Caso contrário, não, tá? Ok, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai imprimir não. Por quê? Isso é o operador ternário. Como ele funciona? É como se fosse um if com um else, tá? Vamos lá, aqui é a condição. Isso aqui é um caractere que serve para separar a condição dos possíveis valores que vão ser executados, tá? Caso essa condição seja verdadeira, essa primeira parte vai ser executada. Caso essa condição aqui, C igual a A, seja falsa, então essa segunda parte vai ser executada. A segunda parte ela fica delimitada pelos dois pontinhos, certo? Beleza. Como essa condição é falsa, o que aconteceu foi o não. Mas se eu trocar o C, o valor do C para A, o que vai acontecer? Quando eu iniciar, ele vai imprimir C igual a A, C igual a A, que é isso aqui, tá? E isso é o operador ternário. Isso ajuda a gente a economizar algumas linhas, algumas vezes, tá? E deixar o código mais limpo. Em vez de você criar um if que ocuparia algumas linhas a mais, você pode utilizar o operador ternário, tá? Então é isso, if, switch e operador ternário. É isso que a gente tem para falar sobre estruturas de controle. Caso você tenha mais interesse, você pode dar uma olhada sempre. Eu super recomendo fazer isso. Dar uma olhada na referência e procurar se informar mais sobre cada uma das estruturas e fazer mais exemplos e se divertir bastante. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado pela atenção.